Investidores, desta quarta-feira para frente, nessa semana, eu acredito que a gente pode ter aí a entrada de volatilidade nos mercados, muito em função de indicadores econômicos bem importantes que serão divulgados e que podem movimentar bolsas de valores e criptomoedas. Você sabe que está tudo correlacionado, né? Nada mais é como 2018, 2017, né? Em que o mercado de criptomoedas tinha vida própria. Então, vamos dar uma olhada aqui, fazer um giro em alguns ativos e dar uma olhada nesse calendário econômico, como é que tá, como que a gente pode nos posicionar aí para essa semana, para a gente calibrar aqui as nossas expectativas, porque dependendo de como esses dados virem aí, a gente pode ter movimentos importantes acontecendo nos mercados. Então vamos olhar Bitcoin, Bolsa de Valores, vamos dar uma olhada aqui no DXY, né, o índice do dólar. Então bora para esse giro. Vamos começar aqui falando do Bitcoin. Bom, última análise do Bitcoin tá muito atualizada ainda, né, investidores? As expectativas se mantêm, tá? Se Bitcoin romper para baixo essa mínima aqui dos $24.700, a tendência é que a gente tenha aqui um movimento mais amplo sendo gatilhado, que deve trazer o Bitcoin aqui para essa faixa já dos $20 mil, tá? Então, ficar ligado aí que um rompimento desse nível dos 24.700 pode ser bem importante para o mercado e que pode também machucar bastante as altcoins, né? E a gente tem que acompanhar também aqui uma informação que é bem importante, tá? Na verdade, um acontecimento que pode ser bem relevante para o mercado cripto, que amanhã a gente vai ter uma decisão judicial lá numa corte americana que vai definir se a Galaxy Digital poderá vender 3,4 bilhões em ativos cripto que eram ou são, né, da FTX, aquela corretora que faliu no final do ano passado, e aí eu até coloquei para vocês aqui quais são as holdings da FTX até o momento, né, que seriam aí os criptoativos que seriam despejados no mercado. Eu acredito que esse despejo vai ser aos poucos, né, parece que, pelo que eu tava lendo, serão 100 milhões por semana, com algumas condicionantes que pode levar aí a uma margem de 200 milhões de dólares por semana, então bastante coisa. E aí a gente tem nessa conta 685 milhões em Solana, 529 milhões em token FTT, 268 em Bitcoin, 90 milhões em Ethereum, Aptos tem 67 milhões, Dogecoin 42 milhões, Polygon tem também 39 milhões, XRP 29 milhões e stablecoins. Então, dependendo da decisão que a gente tiver e do direcionamento que esse caso tiver aí, a gente pode ter, então, volatilidade entrando para as criptomoedas. Então, ficar ligado aí, porque amanhã, quarta-feira, pode ser um dia bem importante. A gente tem aqui o Bitcoin se valorizando 3,13%, mas essa alta não me anima, tá? E aí, vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre bolsas de valores, principalmente o nosso S&P, né? Que tá aqui hoje se desvalorizando 0,47%. Ele continua aqui, investidores, com uma formação que ainda não me convence. Isso aqui pode ser um ombro, cabeça e ombro complexo que está, de repente, se desenhando. Se a gente tiver um rompimento aqui para baixo desse nível, eu vou desenhar direitinho aqui, eu vou colocar uma reta aqui, ó. Se a gente tiver um rompimento para baixo nesse nível aqui, ó, pode ser que a gente veja o S&P vindo testar essa média de 200 do diário, que está aqui em 4.187 pontos, né? Isso já poderia aqui gatilhar uma queda aqui na casa dos 6,7%. Agora tem o outro lado da história, né? Que se de repente o S&P rompe esse topinho que ele deixou aqui, esse primeiro topo nos 4.540 pontos, ele vai querer testar esse próximo topo dos 4.600, e aí um rompimento pode levar até aquele alvo dos 4.700 pontos, tá? A gente também tem uma agenda econômica bem importante lá para os Estados Unidos. Teríamos aí dados de inflação que serão divulgados na quarta-feira, né? Então, qualquer desvio nesses dados pode ser sentido pelo mercado. Na quinta-feira a gente também tem decisão em relação à taxa de juros lá na zona do euro, bem importante para o mercado, né? Esse dado econômico também. Temos vendas no varejo nos Estados Unidos, seguro-desemprego que é divulgado toda quinta-feira por lá. E temos também, esse é um indicador bem importante e que os mercados ficarão muito de olho. O índice de preços ao produtor, que também é um indicador relacionado à inflação americana. E aí a gente tem a coletiva de imprensa da Christine Lagarde, que vai falar sobre essa decisão sobre a taxa de juros lá na zona do euro e pode nos dar direcionamentos em relação ao comportamento do Banco Central Europeu em relação a novas elevações que podem acontecer, né? E a gente tem também nessa quinta-feira um dado bem importante, que é o relacionado a vendas no varejo lá na economia chinesa, que também segue no radar aí, segue super no radar dos investidores, certo? A gente está monitorando uma desaceleração na economia chinesa, algo que pode impactar fortemente aí toda a economia global, né? Vocês sabem que tá tudo ligado e não seria positivo uma desaceleração na economia chinesa, poderia levar, inclusive, outros mercados, até mesmo o brasileiro, o mercado chinês é um grande cliente aqui do Brasil, né?
poderia levar outros mercados até mesmo a uma recessão. A gente fica ligado nessas possibilidades. Vamos dar uma olhada aqui na Nasdaq. Não quero que esse vídeo fique assim tão longo. E aqui a gente também tem uma formação parecida com o S&P, né? De repente, isso aqui pode se configurar em um ombro, cabeça e ombro, né, investidores, que é uma figura clássica de reversão de tendência. A gente vê que a Nasdaq já está tendo dificuldade para romper esse nível aqui, ó, tá vendo? Ó, dos 15.500 pontos, tá vendo? Ó, lá passou pouco tempo acima desse nível quando a gente olha aqui o chart, tá vendo? Ela ficou acima desse nível apenas de outubro de 2021 até janeiro de 2022 e esse curto espaço de tempo aqui, tá vendo? Então uma resistência bem forte aqui para a Nasdaq dentro desse nível, um rompimento aqui pode levar ela a retestar esses 16 mil pontos. Se romper os 16, é uma escadinha, ela vai testar lá a casa dos 16.700 pontos. Se romper, aí não, aí é top histórico, novo top histórico, novo all-time high, céu de brigadeiro, não teremos nenhum tipo de barreira que possa, pelo menos graficamente, trazer qualquer tipo de perspectiva bearish para a Nasdaq. Mas vamos ver se ela vai conseguir romper essa barreira dos 15.500 pontos. Não sei, tô desconfiado, investidores. Não tô confiando muito nesse movimento da Nasdaq, não. E se de repente ela volta a se projetar para baixo aqui e rompe essa linha que é a base aqui da nossa formação de ombro, cabeça e ombro, né? Se ela romper essa linha, a gente pode esperar aqui um movimento que a leve a testar também aqui a média de 200, né, que vai estar lá na casa dos 3.400 pontos. Isso proporcionaria aqui uma margem de queda aqui na casa dos 13%, quase 14% para a Nasdaq, né? Então, imagina o que pode acontecer com o mercado de criptomoedas, né? Mercado de altcoins, se a Nasdaq reverter isso aqui, furar esse fundo aqui, né? Se ela furar esse fundo aqui, a coisa pode ficar feia aqui. Essa correção acho que pode até chegar aqui em níveis mais abaixo, quem sabe até nos 13.000 pontos aqui, 13.100 pontos, né? Que já está demarcado aqui para esse balãozinho. E essas perspectivas, elas surgem em um momento em que a gente está vendo o dólar, o DXY, o índice do dólar se projetando para cima, né? Desde aquela mínima formada em 14 de julho, a gente já viu aqui um pequeno rally, né? Do DXY, rompeu aqui essa super barreira da média de 200 do diário com facilidade, né? Ela rompeu essa barreira, formou um pivô de alta aqui e foi embora, né? Rompeu, corrigiu em cima da média de 200 e rompeu o topo anterior, formou um pequeno pivô de alta aqui e agora está encontrando resistência dentro dessa região desses topos e fundos aqui, ó, tá vendo? Que ela deixou, então esses 104 pontos, 105 pontos, também há aqui uma resistência bem relevante e que se caso for rompida a gente pode ver então o DXY se projetando para vir ganhar essa casa dos 107 pontos aqui e isso não é bom para as empresas da Bolsa Americana, né? Quando o dólar começa a se valorizar muito, isso afeta o lucro das empresas americanas. Eles não gostam que o dólar se valorize dessa forma, né? Isso porque parece lógico para vocês, né? Quando o dólar sobe aqui para nós brasileiros, vocês compram mais produtos americanos ou menos, né? A gente compra menos. Então não é bom para as empresas americanas que o DXY suba tanto assim, entendeu? Então o movimento aqui para cima pode fazer com que as bolsas de valores americanas venham para baixo. O fato é que a gente pode até ter uma correção aqui no DXY, né? Quem sabe até voltar para retestar essa média de 200 aqui, para tentar formar um pivôzinho aqui um pouco mais amplo, né? Vamos ver o que acontece aí. Mas por mais que o DXY caia e bolsas subam, isso para mim não é ainda um sinal de que a gente está entrando em bull run, não, né? Aí vamos olhar aqui o ouro, o gold. O ouro está ali testando também a média de 200 do diário, né? Ele está querendo formar aqui um trend baixista. Se o ouro romper essa barreira aqui dos 19.913 dólares, é bem possível que ele volte a retestar essa margem aqui dos 1.872 dólares, né? Aí aqui para baixo a gente teria uma margem de queda de uns 3% para o ouro, e aí a principal barreira segue sendo lá a região de topo histórico para o gold, lá na casa dos 2.000 dólares por onça, né? Vamos ver o que acontece. E eu acho que esse é um bom giro, né? A gente continua lá também com os juros de 10 anos, que é uma grande ameaça para a Bolsa de Valores americana. Se a gente tiver um rompimento aqui para cima e de repente a gente vê aqui as taxas de juros de 10 anos entrando em um rally, a gente pode ter aí uma queda importante para as bolsas de valores, né? Ó, a gente tem até um alvo aqui já para essa casa aqui dos 4,51%, né? Isso para os juros de 10 anos.
Se de repente esse gráfico vier buscar essa margem aqui, a gente vai ver as bolsas caindo e aí pressão para criptomoedas, pressão para todos os mercados correlacionados. Certo, investidores? Então, perspectivas aí de volatilidade entrando para os mercados, né? Volatilidade aí que pode entrar para essa semana, então estaremos preparados aí e sempre de olho em aproveitar oportunidades e assim, refinar aqui as nossas estratégias, certo? Se você gostou do vídeo, cara, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo e fecho também convidando vocês a acessarem aí o Relatório Smart, né? Que vocês conheçam aí o Relatório Smart, o link está na descrição. Um forte abraço e até a próxima.